Agora é interessante, a gente precisa acompanhar também o que acontece, por exemplo, dentro das Forças Armadas, porque houve, isso agora cada vez mais explícito, né, um auxílio, para dizer o mínimo ali, né, uma complacência do quartel-general, do QG central lá de Brasília, do Exército, para proteger esses terroristas que voltaram para lá depois disso, né? Então, notícia importante do final da tarde ontem, o Alexandre de Moraes disse que cabe ao STF julgar os militares envolvidos no 8 de janeiro e autorizou o início das investigações. Essa era uma polêmica, porque os militares queriam eles mesmos se julgarem, né? Eu convidei, não está na nossa lista aqui, ó, mostrei essa lista aqui de quem vem. Opa, não, o Lula não vem hoje. Essa lista de quem vem. Não está nessa lista porque eu fechei com ele ontem à noite, depois do Daniel Cara. Fica aí que depois do Daniel Cara vai estar com a gente o jurista Fernando Augusto Fernandes, um dos mais respeitados no Brasil. Ele vai explicar juridicamente o que foi essa decisão do Alexandre de Moraes ontem. Eu separei aqui um trecho. A decisão está baseada, e aí o Fernando Augusto Fernandes vai nos explicar, no princípio do juiz natural, ou seja, aquele juiz que deve julgar os atos naturalmente. Por exemplo, por que é que a operação, ou um dos motivos, né, da Operação Lava Jato ser uma fraude, é que ela não obedeceu esse princípio do juízo natural, do juiz natural. Por quê? Porque a Lava Jato estava investigando, dizia que investigava coisas da Petrobras. O que a Petrobras tinha a ver com Curitiba? Ou tinha que julgar em São Paulo, que é onde morava o Lula, ou no Rio de Janeiro, onde era a sede da Petrobras, nunca em Curitiba. Então, é o princípio do juiz natural. Quem é o juiz natural para julgar ato golpista? É a Justiça Comum e o STF. E aí ele cita o Celso de Mello, agora aposentado, decano do STF, dizendo o seguinte: o foro especial da Justiça Militar da União não existe para crimes dos militares, mas sim para os delitos militares. Portanto, a Justiça Militar não é para o militar, é para quem comete um crime militar. Então, mais adiante, ele inclusive vai dizer que até um civil pode ser julgado na Justiça Militar se cometer um crime militar. É claro que não se trata daqueles julgamentos na Justiça Militar da ditadura, que era uma farsa, né, em que os democratas eram julgados lá. Mas é disso que se trata. Então, ele está sendo muito, muito taxativo. Ele termina dizendo assim: nenhuma das hipóteses definidoras da competência da Justiça Militar da União está presente nessa investigação, pois os artigos do Código Penal Militar que tratam do assunto não se confundem com a lei da responsabilidade penal prevista pela lei. E aí ele cita a lei. E aí termina dizendo assim: fixo a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os crimes ocorridos em 8 de janeiro de 2023, independentemente dos investigados serem civis ou militares, e defiro a representação da Polícia Federal e autorizo a instauração de procedimento investigatório para apuração de autoria e materialidade de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas, mas não apenas delas, né, das polícias militares, que os PMs também queriam ser julgados pela Justiça Militar. Eles também têm esse direito quando cometem crimes no Estado, né? Então, essa é a decisão, importantíssima decisão do Alexandre de Moraes, o primo. Então, o Gustavo Ribeiro está falando aqui, viu, Mauro? Ó, tem que exonerar e prender todos os militares envolvidos nesses atos criminosos e antidemocráticos. Eu acho que isso aí coloca as coisas no lugar. A gente sempre defendeu essa posição, foi crime civil, tem que ser julgado pela Justiça Civil. Agora é interessante, a gente precisa acompanhar também o que acontece, por exemplo, dentro das Forças Armadas, porque houve, isso agora cada vez mais explícito, né, um auxílio, para dizer o mínimo ali, né, uma complacência do quartel-general,
do QG central lá de Brasília, do Exército, para proteger esses terroristas que voltaram para lá depois disso, né? Então a gente precisa acompanhar desse lado também. Ontem também saiu uma informação que a gente vai ver mais à frente, é importante, sobre o comandante Sim. atual do Exército. De fato, eu não acreditava nisso. Vou até falar com o Genuíno, vou perguntar para o Genuíno sobre essa questão daqui a pouco, mas estou sentindo uma mudança. Porque Sim. você teve nessa promoção dos generais 4 estrelas e no rearranjo dos comandantes militares, os bolsonaristas foram meio colocados para escanteio, né? E o novo comandante do Exército está aqui, né? O Tomás Paiva está mudando a dinâmica ali dentro. Isso aqui é interessante. Teve um podcast que fez uma gravação secreta, clandestina, de uma reunião do comandante do Exército com os seus comandados, com os generais. E esta gravação eles botaram no ar. Nós não podemos colocar aqui, é da propriedade desse podcast. Mas nesta reunião, interessante, o general Tomás Paiva disse claramente que houve interferência política do Bolsonaro no Exército e disse isto, o atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou a subordinados que o governo de Jair Bolsonaro interferiu em diversos momentos na força e que dentro dos quartéis a política criou desgastes para os militares. Portanto, tem algo se movendo no subsolo do Exército e das Forças Armadas. Vamos conversar daqui a pouquinho com o Genuíno sobre isso. Outra decisão, outro evento importante ontem foi a PGR pedindo ao STF que mantenha o Anderson Torres preso. Mas a PGR diz que a narrativa dele de que ele pretendia jogar fora a minuta do golpe é falsa. É falsa. Por quê? Porque a minuta do golpe, que ele tratou como se fosse, né, Plínio? Eu tinha um monte de coisa lá, eu só eu ia levar para triturar na justiça, ela não é verdadeira. Veja essa foto aqui, é onde foi encontrada a minuta do golpe, dentro de uma pasta do governo Bolsonaro. Dentro de uma pasta do governo Bolsonaro. Vejam que dura a manifestação da PGR. Augusto Aras. Olha o que diz a PGR. Ao contrário do que o investigado já tentou justificar, não se trata de documento que seria jogado fora, estando ao revés, ao contrário, muito bem guardado em uma pasta do governo federal e junto a outros itens de especial singularidade, como fotos de família e imagem religiosa. Ou seja, estava guardado junto com outras coisas bem importantes, aparentemente, para o Anderson Torres. Importantíssima essa decisão da PGR, né? Mauro, é muito importante e, assim, eu tenho feito umas investigações sobre esse Ministério da Justiça do Anderson Torres, é ali onde foi tramado toda a tentativa de golpe, inclusive, assim, com auxílio financeiro. Não foi só o Anderson Torres, tem mais gente aí que precisa ser punida. Então, quando encontra um documento desse, essa história do Anderson Torres de que ia jogar fora, ninguém nunca acreditou nisso, né? Agora, a PGR soltou as informações de que foi encontrado uma pasta, estava guardadinha, junto com outros documentos da presidência. Mas, assim, olha, é preciso investigar a fundo o que aconteceu nessa gestão do Anderson Torres no Ministério da Justiça. Tem muita coisa a ser desvendada ali, inclusive em relação ao Silvinei Vasquez, a militares que ocupavam postos chaves ali no Ministério da Justiça, viu, Mauro? É importante que é ali que foi tramado a tentativa de golpe e ali que, em grande parte, foi incitado os atos terroristas do dia 8 de janeiro. É impressionante, eu juntei mais essas duas manifestações da PGR, da Procuradoria-Geral da República, para mostrar essa guinada de quase 180 graus na posição deles, né, que foi uma PGR bolsonarista. Ontem eles denunciaram mais 80 pessoas pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Com isso, a lista já chega a 912, daqui a pouco vai ter mais de 1.000 pessoas denunciadas. É mais ou menos o número das pessoas condenadas lá nos Estados Unidos, tá? Pelo Capitólio. E a outra notícia importante da PGR. A PGR não vê impedimento para a execução da pena. Robinho está condenado em última instância na Itália por estupro. Então,
E está aqui e não pode ser extraditado. O Brasil não extradita brasileiros, só estrangeiros que estão em território nacional. Então, ele não pode ser extraditado. Mas olha que posição importante. A PGR considera que a pena pode sim ser executada no Brasil. E já deu endereços para a Justiça para a citação do Robinho. Então, nós temos agora este caso mais escandaloso do estupro cometido pelo Daniel Alves, né? Cada afirmação do Daniel Alves e dos seus advogados é desmentida 1 ou 2 dias depois. Eles têm mentido reiteradamente lá na Espanha. A possibilidade de condenação é vista como certa, a condenação dele também. Então, segundo condenado por estupro, em breve. E aí, essa mudança da PGR, bem importante. Daí, o governo vai atuando. A Advocacia Geral da União resolveu pedir uma indenização de 100 milhões, isso mesmo, 100 milhões, aquela lista dos financiadores dos ataques de 8 de janeiro. Não tem lojas americanas, não tem Bradesco, não tem Itaú, ok, né, que são os grandes financiadores do golpe e depois da eleição do Bolsonaro. Esses financiadores são pequenos empresários do interior do Brasil, médios empresários do interior do Brasil. Nem o Luciano Hang está nessa lista, tá? Mas é importante que um pedido desta indenização são 50 pessoas físicas e empresas que bancaram, basicamente são pessoas que bancaram os ônibus e refeições, tudo para quem veio a Brasília, ou para quem foi a Brasília, tentar cometer um golpe de Estado. Importante decisão da Advocacia Geral da União. Eles têm que sentir no principal órgão dos capitalistas, o órgão do corpo dos capitalistas, que é o bolso. Justamente, a Kika aqui falando aqui, Maura, só lembrando o grito do povo na posse de Lula, sem anistia. Queremos ver militares exonerados e condenados. E também todo esse montante aí de bolsonaristas que promoveu aquele terror no dia 8 de janeiro. Bolsonaro ontem já começou a defender. Não, isso aí tem que servir de exemplo para que não aconteça mais isso no país, né, irmão? É isso aí. Vamos embora. Mais notícias. Tem mais notícias, sim. Ok, enquanto isso, o Bolsonaro lá nos Estados Unidos participou de um evento de ontem. Lembram que ontem nós falamos aqui do parlamentar, que é o novo presidente da bancada evangélica, do PL do Tocantins, que é pastor da Assembleia de Deus? Eli alguma coisa, o nome dele? Então, o Bolsonaro ontem nos Estados Unidos, o mesmo discurso do sujeito. Que quem está preso é chefe de família, que é mãe, avó, que não tinha arma. Olha aqui o chefe de família, as fotos dos chefes de família, das mães e avós, né? Eles estão tentando emplacar uma narrativa de que foi apenas uma manifestação e que era petista infiltrado, que fez os atos todos. Não está emplacando, né? A narrativa deles, de fato, não está emplacando. Vão ser condenados, sim. As condições de prisão deles na Papuda não é a melhor, deve-se reconhecer, não é das melhores. Não é. E os verdadeiros democratas têm que lutar para que eles tenham condições dignas. Mas nós lutamos para que todos os encarcerados desse país, esse país tem quase 1 milhão de pessoas encarceradas, e não é golpista, não. São pobres, negros, gente do pequeno tráfico. E que esta turma, Bolsonaro e os seus bolsonaristas, que sempre defenderam que os presídios fossem transformadas, ou de fato fossem mantidas como centros de tortura, agora ficam falando em direitos humanos. Aprenderam a falar de direitos humanos, que o Bolsonaro considerava uma expressão lixo. Pois bem, essa cena aí do bolsonarismo tem um orçamento, segundo Bela Megali, milionário para o PL Mulher, que a Michelle vai comandar. 10 milhões anuais, se o orçamento for todo cumprido, para o PL Mulher, presidido por Michelle Bolsonaro. Ela vai ter um papel, ou pelo menos é a pretensão do Valdemar Costa Neto, ela vai ter um papel relevante na próxima jornada do PL, do Partido Liberal. É isso aí, Plínio.
A gente vê uma grande desmobilização, viu, Mauro? Em relação ao que o Bolsonaro falou ontem, né? Existe uma tentativa também de narrativa, e ontem ficou bem claro da onde parte isso, né, nos grupos bolsonaristas, que é a questão de ligar o Lula ao Ortega, né, o presidente da Nicarágua, para fazer todo esse terrorismo religioso, mas a gente vê que não está emplacando. Eu acompanho grupos bolsonaristas, mas há muito tempo. E olha, é incrível como nada mais cola, viu, Mauro? Os grupos ficam praticamente silenciados o dia todo. A Uri Mainet falando aqui, ó, infiltrados se filmando. Agora eles lembram dos Pois direitos. é isso aí. Agora como diria a minha avó, viu, Mauro? Quando a água bate na bunda, né, aprende a nadar, tá vendo? É isso aí. Vamos continuar a falar de bolsonarismo.